gerais, dizer qual a ideia da pesquisa, aquela pesquisa que ela está em andamento, quer dizer, a gente está numa fase também ainda inicial de andamento. Eu sou envolvido com os esportes aquáticos, eu fui gerente de polo aquático durante muitos anos, técnico de natação, técnico de polo aquático, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu já há muito tempo milito com o polo aquático, afastado há 3, 4 anos, e uma coisa que me intriga, eu trabalhei com bastante tempo com gestão, porque eu fui gestor dos programas olímpicos, né, em 2016, da Confederação, e há muito tempo que eu estou afastado há 5 anos e tenho procurado identificar de fora agora o perfil do consumidor de uma modalidade que é uma modalidade um pouco divulgada, uma modalidade que faz parte dos esportes aquáticos, mas não tem tanta visibilidade. Ela ganhou uma visibilidade um pouco nos Jogos Pan-Americanos de 2007, depois veio os Jogos Olímpicos de 2016, onde tivemos, né, alguns resultados, e ela ganhou uma visibilidade. Mas o que me intriga esse tempo todo é que a gente não consegue ter um perfil do consumidor do polo aquático, né? Que consumidor é esse, né? E eu fui buscar na literatura alguma coisa que pudesse identificar ou diagnosticar, na verdade, esse perfil do consumidor. Então, por isso eu coloquei como título, né, o diagnóstico do perfil consumidor do polo aquático brasileiro, se ele estaria envolvido ou comprometido com o esporte, né? Eu não vou discutir agora, a gente vai discursar o que em relação aos conceitos de consumo esportivo, isso aí é literatura, a gente aí a gente não tem tempo para isso, né? Mas a verdade eu, pelo menos, para caracterizar o que deve ser o comprometimento e com o envolvimento. Então, eu busquei na literatura, e principalmente eu busquei num autor, tem alguns autores que falam isso, mas tem uma publicação já traduzida do Mulan e os companheiros, né? E que ele fala, ele diferencia o envolvido do comprometido. O envolvido é aquele cara que realmente participa, que ele é ativo, né? Ele nem tanto com tanta frequência, mas ele está ali participativo na coisa, né? Quer dizer, o jogador, o ex-jogador, o cara que eventualmente assiste lá um jogo, compra algum produto, ou se preocupa em acompanhar, mesmo que às vezes à distância. E o comprometido não. O comprometido é aquele cara que faz tudo o que o envolvido faz, mas ele demanda um tempo maior naquilo que faz. E quando a gente fala em tempo, né, os autores falam em a pessoa comprometida, ele faz tudo o que o envolvido faz, mas principalmente ele gasta tempo e dinheiro, que são duas coisas hoje em dia, né, que movimentam o mundo capitalista, né, tempo e dinheiro, né? Então, até que ponto, a minha pergunta, né, o meu problema é até que ponto essas pessoas que frequentam o polo aquático estão envolvidos, né, ou comprometidos? Será que o pessoal quer gastar dinheiro para assistir uma competição fora do estado dele? Será que a pessoa ele entra na internet para comprar um site da FINA para poder assistir os principais jogos do Campeonato Mundial? Será que ele compra uma bola de polo aquático? Será que ele estaria disposto a gastar dinheiro no ingresso de jogo de polo aquático? Então, essas coisas iriam caracterizar esse perfil, né? Então, a minha ideia é buscar exatamente dentro do perfil do polo aquático, consumidor do polo aquático brasileiro, que tem abrangência nacional, apesar de estar mais ligados aos estados do Rio e São Paulo, polo aquático, mas eles têm um polo aquático no norte, no nordeste, na região centro-oeste, tem no sul também, mas até que ponto existe esse comprometimento? E o principal, né, dos principais contribuições disso seria, na verdade, oferecer subsídios para que os gestores esportivos, né, eles possam traçar as suas estratégias no sentido de promoção do esporte. Então, a minha ideia é essa. Então, a gente vai tentar diagnosticar um grupo amplo de pessoas, e para isso a gente vai estudar, vou utilizar uma metodologia, né, com instrumentação de tratamento estatístico. Em princípio eu pensei de dar um tratamento estatístico, né, no SPSS, mas pode ser também que eu opte também por um tratamento estatístico que permita colher mais dados, mais informações, que permitam cruzar mais variáveis, né, nisso daí. Então, a minha ideia é exatamente essa, porque para sair do discurso, né, e botar na prática, porque muita gente fala, não, o consumidor específico ele é comprometido, quer dizer, mas eu não sei até que ponto é esse comprometimento.
E comparando, inclusive, será que o cara gasta 100 pratas para ir a um jogo de futebol, mas gastaria 100 pratas para assistir um jogo de polo aquático? Eu não sei que tipo desse comprometimento, né? Será que quantas bolas de polo aquático a pessoa, na sua vida como esportista, ele comprou para poder brincar de polo aquático? Então, esse tipo de informações eu acho interessante, que ele vai, como contribuição à gestão, seria exatamente isso daí. Quer dizer, então a gente tem aí na tela, né, alguns objetivos, eu não sei se vocês conseguem ver. Oi, mas de qualquer maneira seria isso. Ok, desculpa, mas já tínhamos ultrapassado o tempo. Tá bom, tá ótimo. Eu ia te dizer para tu encaminhares a conclusão, mas se quiseres... Não, tá bom, exatamente. Eu acho que eu procurei falar da ideia. Ok. Aí vai ter um tempinho para vocês conversarem um pouco mais. Desculpa a interrupção. Não, tá ótimo. Tá certo? Então, passamos para a próxima apresentação imediatamente. Pode ser, Leonardo. Porque eu não combinei com vocês a forma como eu iria, né, comunicá-los sobre o tempo. Eu não sei se vocês estão me vendo, se vocês, à medida que estão compartilhando, não nos enxergam, ou se eu posso falar, se estiver faltando 1 minuto, eu aviso, pode ser? Pode ser, pode falar. Ah, tá certo. Então, eu abro o microfone aqui e falo o último minuto, ok? Então, começamos. Vou precisar que o Ricardo interrompa o compartilhamento dele, para eu poder compartilhar a minha tela daí. Deixa eu ver aqui. Ricardo, por favor, ali na mesma flechinha que tu colocaste para compartilhar. Aqui, deixa eu clicar aqui. Rapaz, a mesma setinha, só que agora a setinha está em cima. Ali embaixo, ali, Ricardo, tem um azulzinho ali, ó, isso. Interromper o compartilhamento aqui já. Valeu. Obrigado. Vamos ver se eu consigo aqui. Só um pouquinho, gente. A tela está aparecendo para todos, né? Está. Então tá, boa tarde para todo mundo. Sou Leonardo Silva de Lima, sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciência do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Venho apresentar esse trabalho aqui, que foi um trabalho feito uma pesquisa feita em conjunto, né? Ainda uma pesquisa em fase inicial. A gente vai fazer um desdobramento dela mais adiante. Mas a gente trouxe alguns dados, né, de alguns levantamentos iniciais que a gente fez. Esse trabalho foi produzido junto com os colegas Vitória Leiser, Denise Alves, Sênior Felipe e o nosso orientador Mauro Miski. Todos nós fazemos parte do programa de Ciência do Movimento Humano, da URGS, e somos membros do grupo de estudos socioculturais em educação física. Bom, o título desse trabalho, então, a gente intitulou ele como a reputação de marca de redes de academia determinadas pelo site Reclame Aqui. O objetivo dele seria compreender a reputação de marcas no mercado de academias no Brasil, aí, através dos indicadores do site, né, através das avaliações que os clientes fazem pelo site. E a metodologia, ela se deu através dos levantamentos dos dados do site, dos indicadores que o site propõe, retorno para atendimento, a nota do cliente pela empresa, né, pela marca que ele está avaliando, e principalmente os escritos, né, os dados descritivos do tipo de reclamação que o cliente está fazendo, né, quais as reclamações que mais aparecem através do site Reclame Aqui. Então, o levantamento, ele contou, né, a seleção das marcas de academias, a gente levou em consideração ser uma rede de academias com uma certa abrangência, né, nacional, ter pelo menos 5 anos de atuação nesse mercado fitness, ter um retorno efetivo, né, às reclamações dos clientes e ter índices estabelecidos pelos critérios do site. A gente sabe que tem algumas marcas que alguns clientes que vão buscar o site para reclamar das marcas, ou para buscar alguma alternativa de solução para algum problema que eles tiveram, mas as marcas não dão retorno pelo site, dão retorno por outros meios. A gente resolveu avaliar só as marcas que dão retorno pelo site Reclame Aqui. Então, o resultado, ele considerou
principalmente 3 fatores mais pertinentes, que mais apareceram, que foram as cobranças indevidas, né, as dificuldades no cancelamento de plano, visto que muitos planos eles têm que ser cancelados fisicamente, presencialmente na unidade, e pelo período que a gente fez a pesquisa, pegou uma parte grande da pandemia, onde os clientes não podiam ir fisicamente nas unidades, por elas estarem fechadas para fazer os seus cancelamentos ou ter seus planos interrompidos. Então, teve alguns relatos que apareceram nesse sentido, e o mau atendimento de colaboradores, né, ou recepcionistas, ou professores das redes de academia. A conclusão que a gente chegou, então, já para encaminhar o final, foi que o site Reclame Aqui é um canal bem interessante, né, de comunicação entre usuário e empresa, mas não só de comunicação, ele faz também essa interface, né, ele funciona como uma fonte de consulta, né, para novos clientes que vão buscar conhecer mais um pouquinho das marcas através dos indicadores do site, através dos relatos que outros clientes, né, tiveram experiências positivas ou negativas e como as marcas, elas funcionam com esse retorno no site. Além de ele fazer também ser um dos indicadores dentro do planejamento da gestão dessas redes de academias, né? Muitas dessas redes de academias utilizam os indicadores do site como metas dentro dos seus planejamentos para ações futuras e ações que vão ser implementadas na academia, efetivamente. Tá bem, gente? Acho que é isso. Agradeço aí a atenção e depois vou esperar ouvir as considerações de vocês. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Obrigada pela rigorosidade aí no tempo. Deu exatamente os 4 minutos. Então, passamos diretamente para a apresentação da Denise. Pode ser, Denise? Claro. Vocês me ouvem bem? Ouvimos. A minha apresentação está ok? Está. Tá. Eu tenho um cronômetro aqui. Okay. E aí, mas qualquer coisa, se eu me passar, tu pode me chamar, por favor. Ok. O Leonardo disse que ele estava fazendo as considerações, por isso que eu não chamei, mas foi exatamente o tempo. Ok, então, boa tarde, eu me chamo Denise Fique Alves, vou apresentar um pôster intitulado Assessorias Esportivas, uma análise de posicionamento de marca no aplicativo Instagram. Comigo nesse trabalho, então, o Leonardo Silva, a Victoria Laser, o Felipe Sênior e o nosso orientador, professor Mauro Mischief. Todos nós somos integrantes do PPG Ciências do Movimento Humano, da URGS, e também fazemos parte do grupo de estudos socioculturais em educação física. Eu vou, de forma bem breve, só contextualizar um pouquinho desse trabalho, porque ele foi um trabalho fruto do meu TCC, lá de 2018, em que eu sou corredora de rua, em que nos lugares em que eu costumava correr, parques, praças, eu notava uma movimentação de assessorias esportivas, um movimento, acho que além do que eu costumava ver anteriormente, e com isso eu fui percebendo, assim, né, o quanto essas assessorias esportivas especializadas em corridas de rua cresciam na cidade de Porto Alegre, e também já tinha visto que o Instagram estava se tornando uma ferramenta para vendas. Então, ali correndo, e pensando um pouco no meu título do TCC, eu pensei, bom, mas será que é possível diferenciar uma assessoria esportiva através desse posicionamento de marca no aplicativo, né, mais especificamente no Instagram, mas ou através de outras mídias. E aí, pensando no produto, nesse produto que eu estou apresentando hoje aqui, no CBGE, a gente teve como objetivo, então, pensar, né, compreender as estratégias de posicionamento de marca de 2 assessorias esportivas especializadas em corridas de rua da cidade de Porto Alegre, tá? Esse foi o nosso objetivo para o resumo submetido ao CBGE, junto ao CBGE. O nosso referencial teórico, ele foi todo embasado no marketing, na área administrativa, principalmente pensando nos 4 P's, né, produto, preço, praça e promoção, e também na questão do posicionamento de marca, que é como que a gente posiciona uma marca na mente do cliente, no pensamento do possível cliente, né? Por exemplo, quando a gente pensa em refrigerante, pensa em Coca-Cola, né? Como que isso acontece, então, na mente do cliente? Como que foi feita a metodologia desse trabalho? A pesquisa ela é uma pesquisa qualitativa descritiva. Nós fizemos a análise toda através da plataforma, do Instagram, do aplicativo. Nós coletamos imagens
de 2 assessorias esportivas, então, especializadas em corridas de rua, a partir de 2 perfis públicos, ou seja, qualquer pessoa tinha acesso a essas publicações, e a partir dos dados coletados, a gente pensou em interpretar esses dados, então, tanto a partir das imagens como os comentários, os reposts, os compartilhamentos das próprias assessorias, mas também à medida que os alunos e alunas também foram compartilhando, e à medida que esses perfis são públicos, né, eram públicos, a gente também teve acesso. Então, basicamente, a gente pegou essas imagens, né, e interpretou os dados. E aí a gente teve um resultado de 3 categorias de análise, os treinos, as provas e a maratona. No entanto, diante do limite de caracteres, a gente objetivou pensar só nos treinos, tá? Então, qual o diferencial de posicionamento das assessorias na categoria treino? Uma delas é que a gente chamou de sem mimimi. Ela é uma assessoria que tem disciplina, foco, uma ideia de competição, no sentido de no pain, no gain, assim, né? Sem dor, sem ganho. Enquanto a segunda assessoria a gente chamou de é muito amor, né? Porque justamente tinha uma questão de vínculo coletivo, grupo, família envolvido, tá? E aí, só já me encaminhando para o final, pensando nos resultados, a gente ainda pensa em avançar na análise, pensando o quanto as pessoas, ao compartilharem, recompartilharem, repostarem, também posicionam essas assessorias num determinado segmento, tá? Mas para agora, para esse produto no CBGE, a gente ficou somente com a categoria treino. Era isso. Certo, obrigada, Denise, obrigada aí também pela cuidado com o tempo. Então, a gente passa para a apresentação da Gabriela, pode ser mais uma para a gente fecharmos esse bloco, e aí, posteriormente, nós fechamos o segundo bloco com 3 trabalhos, pode ser? Então, por favor, Gabriela. Pode sim, professora. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, boa tarde, sou a Gabriela, faço parte do programa de pós aqui da USP, de Estudos Socioculturais, Comportamentais de Educação Física e Esporte. Esse é um trabalho que o gatilho dele foi um trabalho final de uma disciplina optativa do programa, e em linhas gerais, eu estou falando vou tentar analisar o consumidor esportivo do basquete 3x3. Então, eu sei que o desenvolvimento do esporte moderno ele está ligado a transformações culturais, formas capitalistas de consumo, e esse processo de globalização ele traz desafios para o gerenciamento das organizações e dos programas esportivos. Também fica difícil escolher estratégias assertivas para fomentar novas modalidades, né? Pensando no meu objeto de estudo. Então, o consumidor esportivo ele é um elemento fundamental para o sucesso de ações implementadas na gestão de instituições esportivas. Então, é imprescindível conhecer a perspectiva desse consumidor. Então, o objetivo desse trabalho, que é uma análise bastante inicial, né, uma pesquisa em andamento, é descrever o perfil dos consumidores de basquete 3x3 em 2 eventos específicos. A metodologia, essa é uma pesquisa de caráter exploratório descritivo, e ela é uma população constituída por conveniência, em 2 torneios específicos do basquete 3x3, um realizado pela Federação Paulista de Basquete e outro pela Confederação Paulista de Basquete, eles aconteceram na sequência, e o instrumento ele foi um questionário que foi adaptado, né, para avaliar essa população, e os dados eles vão ser analisados estatisticamente. Eu tive uma pequena análise dos resultados que eu já obtive. Então, 84 respondentes, sendo a maioria homens, a maioria ex ou praticante atual da modalidade, a maioria também faz parte de uma equipe de basquete 3x3, e eles acompanhavam basquete 5 contra 5, que é o basquete que a gente entende como tradicional anteriormente. Alguns outros resultados, mas que me levam para uma discussão no sentido de o meu referencial teórico, ele fala que é muito importante para você conseguir identificar, atrair e manter os torcedores, entender como que o torcedor ou fã ele se conecta com o esporte. E esses autores, eles utilizam 3 conectores, conectores distribuídos basicamente em 3 grupos, que são conectores fundamentais, pensando em astro local,
conectores de comunicação social, pensando em moeda social e família, e conectores de busca, pensando em experiência indireta, incerteza e utopia. Então, em primeira análise, nesse meu trabalho, eu entendi que a moeda social no sentido de pertencimento, de ter uma equipe preferida, de conseguir fazer interação com colegas da mesma modalidade, a experiência indireta no sentido da auto-performance de prática, a utopia no sentido da atmosfera do evento, de poder encontrar amigos. Eles são conectores mais relevantes do que a presença de um astro ou técnico renomado e a distância geográfica em que o evento acontece e também da incerteza de resultados. Bom, então essa pesquisa, ela vai servir, né, após uma análise mais detalhada, para apontar estratégias, especialmente pensando em gestão e comunicação, e esses resultados, eles, assim, a princípio, mostram que é possível identificar particularidades que podem indicar essa existência de pontos de conexão em comum entre o fã e a modalidade, e esses pontos, eles podem favorecer a escolha de estratégias para o desenvolvimento do basquete 3x3. É isso, pessoal. Obrigada, Gabriela. De nada, eu que agradeço. Obrigada pelo tempo. Imagina, fechou aqui certinho. Então, nós temos 5 minutinhos para conversarmos um pouco, né, sobre os trabalhos apresentados pelo Ricardo, pela Gabriela, pela Denise, pelo Leonardo. Então, não sei se vocês já têm perguntas, se gostariam de fazê-las, né, diretamente ao autor do trabalho. Temos esse tempo antes de retomarmos aí as apresentações. Felizmente o tempo é curto, mas penso que dá para dialogarmos rapidinho com os colegas. Tem uma pergunta no chat. Uma pergunta no chat? Aqui. Uma pergunta à professora Gabriela. A professora Gabriela, né, 57,1% fazem parte de equipes. Mas isso no âmbito profissional, amador ou em ambos? Essa pesquisa ela foi realizada num evento em que a gente considera amador, porque hoje no Brasil a gente não tem esporte profissional, exceto futebol, a gente se encaminha para isso, mas é sim no ambiente amador. Ambiente amador. Ser aqui. Mais algum questionamento? Deixa eu ver aqui se eu estou acompanhando do chat. Então, nós tivemos aí trabalhos. Aqui eu não estou localizando outras questões, né? A princípio, não temos nenhuma outra. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre as apresentações? Eu queria só perguntar para a Gabriela, já que nossos assuntos são praticamente aí, não os mesmos, mas tem a mesma linha, né? Quer dizer, você também está avaliando em termos de motivações e necessidades, né, que levam a esse consumidor, você está vendo também, tentando classificar essas variáveis ali. Primeiro, eu também coloquei, eu estou fazendo também, só que na minha exposição não dá tempo de falar tudo, mas eu acredito que você também esteja, né, colocando isso em consideração. Sim, eu vi que a sua envolvimento e engajamento, né, no seu caso. Comprometimento. O meu é uma análise, a gente optou, né, o professor Ari está presente aqui, também faz parte, é um dos autores do meu trabalho, e a gente está entendendo qual que é o tipo de conector que é importante para o fã se conectar com a modalidade, sendo ele atleta ou não. E no caso da modalidade que eu escolhi, a gente conseguiu perceber ali nas respostas que a maioria dos respondentes são também atletas. Então, a gente está entendendo qual que é o ponto de conexão, porque interessa por aquela modalidade e principalmente porque que ele se mantém ali nos eventos e praticando a modalidade. Legal. Nós temos mais 2 minutos, gente. Se alguém, então, mais algum questionamento, algum comentário, ou se o pessoal está aquecendo, de repente a gente, né, se não tivermos mais nenhum questionamento nesse momento, poderíamos dar continuidade às apresentações, porque ao final podemos, inclusive, voltar, de repente, a conversarmos de forma mais ampla, pode ser?
para nós não estourarmos o nosso tempo aí. Né? O próximo trabalho, o autor é o Teodoro André da Silva Montoto. Está aí o Teodoro, né? Teodoro, então, você tem 4 minutos para fazer a sua apresentação, e ao final nós retomamos, então, ao debate, certo? Tá bom. Só esperando que eu tenho que permitir aqui ao compartilhamento de tela. Uhum. Ele não está... Parece que eu tenho que permitir o compartilhamento de tela aqui, mas não mostra nenhuma opção aqui. Não está me deixando compartilhar. Só deixa eu... deixa eu... Teodoro, você está aí ainda? Quem sabe nós passamos para a apresentação do Otávio, enquanto resolvemos esse problema técnico? Bom, se não tiver problema... Eu não sei, porque o Teodoro não está aparecendo mais para mim aqui. Eu penso que caiu a conexão. Tá dando para ver a câmera normal? Eu estava com alguns probleminhas. Sim, Otávio. Tá Estamos te vendo. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo... O Teodoro voltou. Teodoro, tu conseguiste resolver? Senão nós podemos inverter. Quem sabe o Otávio vai apresentando enquanto você vai resolvendo? Ou tu conseguiste? Oi? Teodoro, Otávio? Não, tá bom, tudo bem. Era só uma questão de que eu tinha que sair, depois voltar. Ok, porque como você caiu aqui, nós tínhamos... Mas pode dar início à nossa apresentação. Tá bom. Tá, Otávio, aí você aguarda um minutinho, tá, querido? Não, tranquilo, beleza. Tá bom. Então, peraí, só vou dar um zoom para separar. Então, bom prazer, eu sou o Theo. Eu tenho um perfil um pouquinho diferente dos outros trabalhos. O meu, ele começou durante a iniciação científica na minha faculdade. Eu tenho 23 anos. Então, aqui, a minha questão era comentar um pouquinho mais sobre como ele, interfere a questão do fã do Brasil, né? Então, primeiro, compreender para qual tipo de fã o fan token poderia ser segmentado e de que forma isso também interfere no seu engajamento, né? Então, primeiro, como é um tema um pouquinho novo, né? Então, a gente não tem muitos artigos sobre. Então, primeiramente, eu busquei uma questão mais exploratória e qualitativa e com dados secundários. Então, basicamente, sites, vídeos e também algumas sugestões de pessoas do mercado, como, por exemplo, do Clube Atlético Mineiro, o Felipe Ri. Primeiro, basicamente, eu tentei buscar algumas questões para compreender, primeiro, sobre marketing de spots, depois o fan token, e, claro, um pouquinho mais sobre a segmentação. Baseado nessa segmentação, eu busquei um estudo da ECA, que é a European Club Association, que fez um estudo em 2020 em mais de 6 países, mais de 15 mil respondentes, que gerou 6 tipos de fãs. Então, resumindo aqui, da parte esquerda, são os não tão engajados, e para cá, um pouco mais engajados. Então, cada um tem a sua motivação
de ter, tipo, esporte como, tipo, algo próximo. Então, uns têm tipo, a motivação, o futebol como todo, depois o seu clube, tipo, atletas, questões sociais, os main events em questão de a Copa, mais pela festa, e os tag-alongs mais para uma questão familiar. As implicações do trabalho que eu pretendo gerar são de que buscar principalmente tipo, essa questão do engajamento, ver como o fan token poderia fomentar, depois ver se esse produto poderia ser considerado uma receita bastante para os seus clubes e de uma forma tipo, recorrente. Então, não só quando tem jogos, mas sempre ao longo do ano. E para fechar também, porque já está no final do meu tempo, os possíveis resultados, o que eu acho que eu vou encontrar, são de que os fan tokens poderiam ser muito bacanas para aqueles fãs que não vivem na sede onde os seus clubes jogam, que tem baixo nível de engajamento, né? E que tem algum tipo de comportamento de multiclubes. Então, por exemplo, um fã do Vasco que também torce para o Barcelona, que também gosta de basquete, então esse torcedor fã que tem vários clubes próximos dele. E sobre as receitas, como eu falei também, um produto muito novo e que não tem tipo, receitas muito altas nesse instante. Começou a ser vendido tipo, ano passado, então tá num primeiro momento, é uma receita ao longo do ano, sim, mas que não é tão, tipo, tão alta a ponto de ser o bastante nesse primeiro instante. Então, basicamente, né, acho que eu não passei do meu tempo, acho que foi basicamente isso. Né? Tentei falar mais possível. Certo, obrigada, viu? Tá bom, logo após nós conversamos, então. Então, agora passamos diretamente para a apresentação do Otávio. Opa, beleza. Agora é você, Otávio. Vou botar aqui, ó. Nós não estamos... Você está compartilhando? Tá dando certo? Vocês estão conseguindo ver? Ou Ainda nada? não. Nós estamos Não? vendo você. Isso. Nada ainda? Não tá dando certo aí? Ainda não, Otávio. Tá, deixa eu ver se agora vai. Tá. O Teodoro acho que precisou sair antes da sessão, né, para conseguir compartilhar, mas agora acho que vai dar certo. Deu certo? Está aparecendo. Tá indo? Foi? Isso. 4 minutinhos, tá? Tá certo, pode começar? Pode. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Otávio Garcia. Eu sou um dos membros da Husport, uma das organizadoras do evento, do CBGE. Eu vou trazer a Husport, né, a empresa júnior da Universidade Federal de Uberlândia, dos cursos de Educação Física e Fisioterapia. Eu vou falar um pouquinho sobre o xodó da empresa, que é os podcasts, né, o projeto de podcast, que se deu início em julho de 2020 e continua nessa crescente até o dia de hoje, a gente ainda realiza ele. A ideia do podcast, ela veio na época da pandemia e ela veio justamente trazer as informações sobre causas sociais, de gestão esportiva, de alto desempenho, introdução a esportes novos e trazer para as casas das pessoas essa iniciativa esportiva. E aí a gente começou com esse nosso podcast, que é Esporte e Saúde em Debate. A escolha do Spotify como a plataforma se deu por ser muito conhecido como um reprodutor de música
E por conta da época que a gente viveu, na pandemia, ele abriu para criadores desse meio, né, dos podcasts. Ele auxiliou muito, deu uma grande ajuda, e o dinamismo da HubSpot foi muito utilizado conforme a plataforma do Spotify liberou para a gente, tendo aí episódios de 19 minutos a 1h30. O Spotify auxiliou muito nisso. E falando um pouquinho sobre os números atingidos durante essa repercussão do podcast, vemos que no Brasil, o nosso público compõe 75%, e logo em seguida a gente tem os Estados Unidos com 18% e alguns países europeus, como Alemanha e Itália, vindo logo em seguida dos Estados Unidos e do Brasil. Todos esses dados a gente tirou do site Anchor FM, juntamente com a parceria do Spotify. Ele dá todos esses dados e ele auxilia no compartilhamento do nosso podcast, sendo no Instagram, sendo em demais plataformas, né? Algumas informações um pouquinho mais técnicas sobre como a gente realiza esse podcast. A gente utiliza a plataforma do Zoom para a gravação dos episódios e o Audacity para edição e captação de áudio. O podcast atingiu uma popularidade maior entre o público feminino, mais ou menos 57%, e o masculino em 38%. Vemos também uma maior aceitação entre a faixa etária de 23 a 27 anos, cerca de 28%. E lembrando que, por se tratar de um projeto relacionado ao Empresa Júnior de uma universidade pública, traz um viés informacionais sobre assuntos tão abrangentes quanto só os esportivos, principalmente ligado a pessoas influentes na área acadêmica, sendo a grande realizadora da Empresa Júnior, a doutora Gisele Helena, professora da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Educação Física, e alguns dos nomes de alguns convidados durante a realização dos episódios. A gente tem uma série de 3 episódios sobre corridas de rua, que nós trazemos um doutor e 2 professores, profissionais de educação física, durante esses 3 episódios. Outro episódio muito interessante foi o da saúde da mulher atleta, onde trazemos as doutoras Ana Paula Rezende e a Maria Eduarda Lima, juntamente com a mestra Rafaela Mello. Esses são alguns convidados, e como nós trazemos também pessoas relacionadas ao meio acadêmico e não só ao meio esportivo. Como um pouquinho já citado durante a realização dos episódios do podcast, além dos temas sobre esportes, também a gente tem uma ampla variedade. Alguns exemplos deles são a saúde do idoso, a população LGBTQIA+, nas torcidas de futebol, a síndrome pós-Covid, e temos ainda a apresentação de alguns esportes não tradicionais, esportes novos para o meio, principalmente no Brasil, como já citado por outros participantes. Só o futebol é profissional aqui no Brasil, então a gente trouxe alguns esportes um pouquinho fora, como o flag football, o skate se tornando esporte olímpico, e até os esportes. Planejando um pouquinho do futuro. Eu já vou encerrar, eu acho que deu agora o tempo, né? Só encerrar, fazer um agradecimento a todos, e essa foi a apresentação um pouquinho do nosso podcast. Depois eu vou deixar certinho o link no texto, né, para todo mundo ver. A gente vai conversando contigo, assim que a gente terminar as apresentações, a gente volta a conversar, tá? Certo. A gente pode falar um pouquinho mais quando perguntarem. Então, a última apresentação que a gente tem é a apresentação do Thiago, aí sobra esses minutinhos depois para nós conversarmos sobre os 3 últimos trabalhos apresentados. Certo, Thiago? Thiago, tu me ouves? Ouço sim, tudo bem? Ok, tudo certo. Aparece para vocês, pessoal, meu pôster? Está aparecendo. Então tá. Então, quero começar cumprimentando todos os organizadores, participantes aqui do 13º CBGE. Sou o Thiago, vou apresentar para vocês esse estudo em andamento entre a política e a gestão do esporte, o karatê nos Jogos Olímpicos, que tem como coautores também o professor Marcelo de Oliveira, da USP, o professor Ricardo João Sonoda, da Federal do Paraná, e o professor Leandro Mazei, aqui da Unicamp. Eu e o professor Mazei somos membros do SportMap, né, o grupo de gestão e políticas de esporte aqui da Unicamp,
E nesse estudo preliminar, a gente vem observando algumas questões aí da situação recente dessa modalidade, né? Então, o Karatê é uma luta que ele vem tentando se inserir no contexto olímpico já há bastante tempo, uma luta de mais de 50 anos, que agora, na nossa última Olimpíada, né, Tóquio 2020, 2021, teve a sua estreia. E para que isso acontecesse, foram feitas uma série de novas estratégias de propaganda, de marketing, de popularização e divulgação do Karatê, especialmente lá no Japão, com uma espécie de programação muito parecida com aquela que foi feita para o judô na década de 60, depois para o taekwondo no final dos anos 90, que são outras lutas que também têm alguma relação com origens étnicas e foram inseridas, né, nos Jogos Olímpicos, numa proposta parecida com a do Karatê. Porém, num contexto completamente diferente, porque hoje em dia há uma relação muito mais forte das questões econômicas, né, ditadas aí pelo capitalismo, pelo mercantilismo e pela espetacularização do esporte, que naquela época talvez eram menores. E aí, para que acontecesse essa participação, não bastava o Japão ser a sede, né, precisou-se fazer muitas atividades, assim, para conquistar novos públicos. Então, como aparecem nessas imagens que eu coloquei no pôster para vocês darem uma olhadinha, foi feito um trabalho muito intenso, especificamente com as crianças, e para pegar aquele público mais tradicional, aquelas pessoas que há mais tempo já participavam do Karatê, se fez uma série de publicações, de artigos contando detalhes da história do Karatê que a comunidade não conhecia. Isso aí, no final, foi compilado nesse livro que está no centro do pôster também. Então, foram muitos movimentos para tentar unificar essas várias, como a gente diria aí dentro da cultura pop, essas várias pequenas fandoms, né, esses vários grupos que existem dentro do Karatê, pessoal que defende um tipo, né, uma visão do esporte, outros grupos defendem outra visão mais tradicional, e isso foi um desafio à parte para todo esse movimento, né, de busca pela inserção dessa modalidade aí nos jogos. Então, a gente viu, além desse trabalho todo, uma série de limites que existiam antigamente, em termos sociológicos, muito estressados, né? As pessoas foram na direção de negociações de identidade, de relações que não se fazia até então. Então, para a gente tentar entender isso, nós estamos conduzindo, né, uma pesquisa de caráter qualitativo, que vai utilizar inicialmente a análise documental, para que através dos documentos que foram lançados, todo esse material de divulgação, todo o trabalho de redes sociais também, a gente possa entender o que mudou nesse período mais recente, aí da última década, em termos de divulgação e popularização dessa modalidade, para que ela pudesse entrar, então, nos Jogos Olímpicos. E os resultados preliminares apontam aí para essas grandes mudanças de foco, né, principalmente direcionando para o público infantil, e para essa tentativa de minimizar as barreiras entre os diferentes grupos dentro da comunidade praticante de Karatê, de fãs, e até a retomada, né, de alguns tipos de mídia que estavam há décadas adormecidas. Foi o caso, por exemplo, da retomada aí do uso da franquia do Karate Kid. Então, na forma do seriado Cobra Kai e outros movimentos aí. Então, por enquanto, a gente vê, né, que, apesar de todas essas mudanças, aparentemente isso ainda não foi suficiente. Porque, apesar de aumento da popularização dessa modalidade, a gente teve uma descontinuidade da participação do Karatê nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos não participarão da edição de Paris 2024, e a participação em 2028 está em negociação, mas com poucas chances. Então, ainda precisa que muito mais coisas se modifiquem e se faça um trabalho ainda mais intenso de marketing, de divulgação, para que essa modalidade se estabeleça de maneira mais concreta aí nos Jogos. Certo, Thiago? É isso. Obrigado. Fechamos o nosso tempo aqui. Então, eu chamo, né, à tela novamente os apresentadores, Thiago, Otávio, o pessoal que apresentou anteriormente, se quiser estar aqui conosco, o Teodoro, né, que apresentou, começou esse bloco, e nós começamos aqui com uma pergunta do Daniel,
Vamos ver a quem se dirige, né? Então, boa tarde, parabéns a todos pelas apresentações. Gostaria de realizar uma pergunta para o Theo. Eu gostaria de saber o porquê você espera como resultado o perfil de torcedor, aquele que tem mais de um time. Pois quando vi o lançamento dessa iniciativa, pensei que seria mais uma forma de captação de um torcedor fiel, também por ser algo exclusivo. Então, né, o Theo pode responder a pergunta do Daniel, e quem quiser pode ir fazendo a postagem, né, de outros questionamentos ali no chat, por favor. É uma boa pergunta. Eu acho que o que poderia comentar o que não deu tempo para falar são quais são os principais benefícios de um fan token. Como está muito no comecinho, eles são benefícios mais secundários, vamos pôr assim. Escolher a música que vai tocar no estádio quando o seu time vai começar lá no jogo, enfim. Então, como são benefícios muito secundários, eu considero que o fã ele não vai ver muita vantagem em si, e sim, o que eu acho que eu vou encontrar é que, basicamente, o fan token, ele interfere também com o sócio-torcedor, porque, basicamente, os dois, eles têm essa vantagem de você buscar, engajar o fã. Só que o sócio, ele basicamente tem a vantagem de comparecer aos seus jogos, ponto. E o fan token é uma questão mais abrangente, que você pode conseguir votar e participar, mesmo não estando na sua cidade, né? Então, acho que essa questão de ter vários clubes, é de você poder tomar decisão de clubes que não estão muito perto de você. Então, também, como eu falei, você pode, nessa plataforma, você consegue votar em vários clubes. Então, isso te dá acesso a ter esse tipo de comportamento multiclubes, como eu falei, não só de futebol, mas também tem condições de basquete, tem também fan tokens para, se eu não me engano, UFC, basquete, mas acho que mais uns 2 outros esportes também. Então, acho que esse é o que eu pensei, né? Vamos ver se vai ser isso. Obrigada, Theo. Para nós adiantarmos, né, e o Thiago, tem uma pergunta voltada aqui para o Thiago, do professor Ruffoni, parabeniza, né, pela apresentação e faz o comentário, né, comentário aí, né, nos chamando para reflexão. A ausência do karatê nas próximas Olimpíadas não seria uma questão cultural da sociedade? A refletir. Me chamou a atenção também quando tu falas, inclusive agora o sucesso do Cobra Kai aí, né, voltando. Então, podes falar um pouquinho sobre esse aspecto. Eu acho que é bem claro que se não fosse uma questão muito cultural, não precisaria ter sido feito esse movimento todo, né? Todas essas ações de divulgação e popularização nesse sentido. Através de videogames, de desenho animado, filmes, seriados, tudo foi muito dentro de produtos mais culturais do que esportivos, né? Impacta e engaja muitas pessoas esse caminho, né? Então, sim, e aí, ao mesmo tempo, essa visão do Comitê Olímpico, como qualquer outra empresa, de que se o merchandising não está dando retorno, se não vai ter as pessoas para consumirem aquilo ali no dia da competição, né, com os ingressos e tudo mais, causa impacto e exclusão da modalidade, né? Só um comentário, Gabi. Para o Thiago, vocês pensaram em fazer um paralelo com o beisebol, que passou pela exatamente a mesma situação do karatê, que é um esporte tradicional no Japão, assim como o karatê, que entrou para os jogos só no Japão e saiu depois. Acho que seria interessante, não sei se vocês já pensaram nesse estudo, mas seria algo bastante interessante. Acho que até influenciado por esse tipo de caso, a gente chega a uma conclusão mais ou menos como a que eu comentei com vocês preliminarmente, né? Porque o beisebol e o softball foram modalidades olímpicas por muito tempo, caíram quando começou essa nova visão, uma visão, vamos dizer assim, mais mercadológica. E aí agora qualquer modalidade, vamos brincar assim, está a risco. O boxe foi excluído recentemente, né?
uma modalidade extremamente tradicional, que alguns identificam com o pugilato lá da Grécia Antiga. Então, é outra visão hoje em dia, né? E se o karatê não der um jeito, como essas outras modalidades, de ser mais, de ter uma maior capacidade de comercialização, ele não se sustenta. Temos mais algum comentário, mais alguma pergunta, se for rapidinho, porque como nós fazemos... Gente, eu não sou a melhor pessoa para fazer mediação de tempo. Gestão de tempo não é comigo. Mas, enfim, né, infelizmente, se for muito rápido, a gente consegue dar uma margenzinha aqui, senão... Não temos? Tiago, qual o principal fator em jogo que você considera determinante no sucesso, do sucesso nessa continuidade da negociação para a inclusão do karatê nos jogos? Quem sabe em 2028. Pós-graduação em esporte, não sei quem está aí logado com pós-graduação em esporte. Se quiser colocar um... Consumo. Se não for consumido, não continua. A Fabiana, que fez a pergunta aí para ti. Bom, pessoal, infelizmente nós vamos precisar fechar a sala aqui. Gostaria de parabenizar a todos pelas apresentações, pelos trabalhos que foram apresentados. Infelizmente, nós não temos um tempo maior, né, para dialogarmos aí sobre diversas possibilidades, né, diversos assuntos aqui que foram sendo mencionados e foram suscitados a partir das apresentações de vocês. Como eu disse, eu não sou a melhor gestora de tempo e foi um contratempo, né, eu fazer a parte da mediação aqui que não estava previsto na nossa organização, mas desejo aí a vocês, né, uma boa continuidade de participação no congresso, né, que os demais espaços que vocês estejam envolvidos, né, que vocês aproveitem bastante, tanto quanto esse espaço que nós estamos tendo agora. O Otávio levantou a mão, Otávio? Para comentar que eu vou deixar o link do podcast aqui nas mensagens, se alguém se interessar, dá uma olhada lá no Esporte Saúde Debate, no nosso projeto, vou deixar aqui, tá certo? Só esse comentário. Perfeito, Otávio, obrigada, viu? Um abraço, gente. Colocaste, Otávio? Vou esperar o Otávio colocar ali, porque logo temos que abrir as outras salas, né, que começam agora, neste momento, às 3 horas, as comunicações orais, convido todos a acompanhá-las nas diferentes salas. Um abraço, gente. Parabéns, obrigado a todos.
responder, porque isso não foi investigado. Ok, obrigado.